Olá, eu sou a educadora Suelene do curso de figurinista. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre a história da moda. Se você deseja se tornar um bom profissional na área da moda, ou já atua na área e quer se aperfeiçoar, antes de qualquer coisa é preciso entender o contexto histórico que transformou a necessidade de cobrir o corpo em algo bem mais grandioso. O profissional tem que estar por dentro dos aspectos históricos, geográficos, econômicos e sociais, que acabam refletindo no modo como as pessoas se vestem. Quando pensamos na história da moda e da alta costura, logo vem à cabeça nomes famosos como Chanel, Christian Dior, Louis Vuitton, entre outros. Mas você já pensou nos motivos que levaram a moda a ter um papel de destaque no desenvolvimento da sociedade? A palavra moda vem do latim modus e significa costume, maneira ou comportamento. Para entender a moda e a sua influência é necessário voltar um pouco na história. Segundo antropólogos, o surgimento da roupa está relacionado à necessidade manifestada pelo ser humano de esconder a nudez e se proteger do frio, da chuva ou do calor. As vantagens de utilizar peles animais foram descobertas pelos nossos ancestrais. Além do frio, era possível se proteger de pedras e espinhos. A utilização de roupas pelo ser humano remonta a 600 mil anos antes de Cristo, fato facilmente comprovado pelas diversas escavações em que agulhas feitas de ossos foram encontradas. Dando um salto, chegamos ao surgimento da tecelagem na Mesopotâmia. Na época, a roupa era enrolada ao corpo e era possível manter a cor original ou tingir o tecido com diferentes cores. No Egito, as roupas e a identidade caminhavam juntas. Os faraós se diferenciavam dos demais por não utilizarem ornamentos. A cauda de um leão e um falso cavanhaque simbolizavam o poder. Os romanos, assim como os egípcios, atribuíam diferentes significados às roupas. A toga dos magistrados romanos, por exemplo, era utilizada como forma de demonstrar autoridade. Creta, segunda maior ilha situada no mar Mediterrâneo, teve o seu apogeu e a sua cultura entre 1750 e 1400 a.C. As mulheres usavam uma série de babados sobrepostos, uma saia longa em formato de sino, tinha uma cintura bem afunilada. Na parte superior do corpo, portavam um tipo de blusa costurada aos ombros de mangas curtas, deixando à mostra os seios, que eram associados à fartura e a fertilidade. Na Grécia, a vestimenta principal foi o quinton. Era um retângulo de tecido, como se fosse uma túnica, colocada sobre o corpo, presa somente os ombros e embaixo dos braços, sendo que uma das laterais era aberta e outra fechada. Sobre os ombros eram presos com broches ou agulhas. Na cintura, amarrado por um cordão ou um cinto. Mulheres e homens eram adeptos dele, sendo que dos homens eram curtos para o dia a dia. Quando ocasiões especiais, eram usado longo. O feminino, ele era sempre longo. A padronização no vestuário remonta à época das invasões bárbaras romanas e bárbaros, termo utilizado pelos romanos para se referir a pessoas consideradas não civilizadas. Eram conhecidos pela maneira de se vestir. Apesar disso, o início da Idade Média não trouxe grandes transformações em termos da história da moda. As expedições para conquistar Jerusalém
e o contato com o estilo de vida mais refinado foram essenciais para o surgimento da nobreza. O padrão feminino ressaltava silhueta da mulher. Em meados do século XIII, os calçados se destacaram na história da moda. As mulheres davam preferência aos sapatos que realçavam a delicadeza de seus pés. A diferenciação entre a roupa feminina e masculina na história da moda teve início em meados do século XIV. Vestidos eram peças utilizadas apenas por mulheres, acadêmicos ou membros da igreja. Já a calça apertada se restringia apenas aos homens. Na Renascença, se destaca na história da moda por representar um período em que homens e mulheres se preocupavam em evidenciar certas características de seus corpos. Os homens usavam roupas que deixavam seus ombros visivelmente mais largos, e as mulheres buscavam uma forma semelhante ao do violão. O interesse das mulheres por cinturas foi essencial para o surgimento do corpete, o antecessor ao espartilho. A extravagância na história da moda tem um nome: Rei Luís XIV. É conhecido na história da moda, entre outras coisas, por usar roupas extravagantes. A ideia era enfatizar a superioridade francesa através da vestimenta. Durante o reinado, as armações responsáveis por dar volume às saias das mulheres francesas assumiram um volume bem grandioso. Historiadores relatam que era quase impossível duas mulheres ocupar o mesmo sofá, devido ao volume das armações. Ao contar a história da moda, é impossível não falar de Charles Frederick Worth, o artesão responsável por abrir o primeiro ateliê de alta costura em Paris, em 1858. Conhecido como o pai da alta costura, o nome Worth ficou eternizado na moda. O estilista inglês é lembrado por ter substituído a crinolina pela anquinha, um tipo de armação utilizada para dar volume aos quadris e traseiro das mulheres. As silhuetas dos modelos de Worth dominavam o período Belle Époque. O estilo de corpo ampulheta, com volume nos quadris e ombros e cinturas finas, dominou a época. Momentos traumáticos, como a Primeira Guerra Mundial, exerceram influência na história da moda. Devido ao momento, conforto passou a ser a palavra de ordem. As mulheres, obrigadas a trabalhar durante a guerra, preferiram usar roupas práticas e confortáveis. Outra transformação no vestuário feminino foi o encurtamento das saias. A falta de tecido para a confecção de roupas exigiu que as saias fossem encurtadas até a altura do tornozelo. Impossível não falar de moda e não citar Chanel. Quando falamos dos anos de 1920, é impossível não mencionar. A estilista era símbolo da mulher moderna. A relação de Chanel, ou Coco, como era conhecida pelos amigos,
com a moda começou em 1910, ano em que trabalhava em uma loja de chapéu. A história de Chanel também ficou marcada pela presença de um grande amor, Arthur Capel, o boy, como era conhecido. Elegância e minimalismo eram marcas registradas do seu estilo. O sucesso da estilista era tão grande que estima-se que, em 1930, a sua grife tinha faturado a impressionante cifra de 130 milhões de francos. O estilo, a característica estilo de Chanel, como a simplicidade e o uso de tecidos utilitários, estão relacionados à vida humilde que a estilista teve até encontrar o seu primeiro emprego nos anos 20. A Segunda Guerra Mundial foi um momento traumático para os seus negócios. Em tempos de guerra, a moda não era vista como um assunto importante. Assim como a guerra no início do século, a Segunda Guerra Mundial trouxe também consequências para a história da moda. Na Europa, berço de grandes estilistas da época, muitas maisons fecharam as portas. Influenciados pelos uniformes dos soldados, o vestuário feminino passou a contar com roupas e calçados mais sombrios e pesados. Como consequência da guerra, fibras sintéticas, rayon e viscose assumiram o lugar antes ocupado pelos tecidos mais refinados. O relacionamento de tecidos obrigou os estilistas a procurar alternativas. Em consequência, no final da guerra surgiu nos Estados Unidos, em 1946, o ready-to-wear, ou seja, a produção em escala industrial, que possibilitava que um único modelo tivesse diferentes numerações. Mais tarde, a ideia foi importada para a França e transformada no famoso conceito do mundo da moda, o prêt-à-porter. Em 1959, o francês Pierre Cardin criou a primeira coleção prêt-à-porter. A coleção era uma parceria com a loja de departamentos parisiense Printemps. A ideia era possibilitar que os clientes entrassem na loja, escolhessem suas roupas conforme sua numeração e levassem para casa. Outro nome que se destacou no pós-guerra foi o do estilista Christian Dior, dono do conhecido império de luxo. O lançamento da coleção Carole, em 1947, marcou a história. Quebra de padrões e liberdade de escolha da mulher são palavras-chave para entender a década de 60, de 1960. A geração pós-guerra, ou geração Baby Boomers, como era conhecida, utilizava a moda para demonstrar o seu estado de espírito. A ideia era despender dos padrões comportamentais e de estilos de décadas anteriores. Tudo que lembrava o autoritarismo dos anos de guerra era deixado de lado. O rock and roll e os passos ousados do cantor norte-americano Elvis Presley marcaram a década. Quando imaginávamos que 1960, certamente pensamos em couro, jeans, topetes suntuosos e lambretas. Atores de Hollywood como James Dean, Marlon Brando eram referências de estilo.
É impossível não lembrar também da influência do Beatles para a moda. A roupa elegante, como calças de boca fina, jaquetas de gola, além do corte de cabelo, eram amplamente copiados pelos jovens. No vestuário feminino, a mini saia se destacou. A peça era associada à juventude ou à revolução sexual. A invenção da mini saia é creditada aos nomes dos estilistas Mary Kent e André Courrières. Quando questionada, Mary disse que a peça era uma invenção das ruas. Em 1965, é considerado revolucionário na história da moda graças à coleção do francês André Courrières. A coleção apresentava mini saias, botas brancas e vestidos de corte reto. As calças de estilo Saint-Tropez, que deixam o umbigo de fora, também começavam a aparecer nas ruas. O estilista Emílio Puch também é outro importante nome na história da moda. Suas peças coloridas de inspiração psicodélicas marcaram a época. O movimento hippie tinha como principal bandeira se opor à guerra do Vietnã. Estilistas como Emílio Puch foram inspirados pelo movimento de contracultura da época. Estampas e roupas de tecidos leves foram incorporadas pela alta costura. Nos visuais dos anos de 1970, foi inspirado no movimento hippie também. Peças como os vestidos, acessórios, calça boca de sino eram vistas com frequência. O visual hippie deu suas caras na moda no final dos anos de 1960 e predominou até 1975. A cena musical também influenciou a década. A antropologia, o punk e a discoteca foram alguns dos estilos vistos na rua. Em Londres, foi considerada o berço do fenômeno punk rock, apesar das influências musicais terem surgido nos Estados Unidos, mas principalmente em Nova York. O projeto do movimento punk consistia na reunião de elementos como música alta, agressiva, com roupas de mesmo caráter agressivo. As características principais do movimento são a indignação e a autoexpressão e a experimentação. Nos anos de 1980, a palavra que maior define os anos certamente é a extravagância. Peças com ombreiras, sobreposições, vinil e diferentes cores e formas marcaram a década. Se os anos de 1960 foram influenciados pelos baby booms, os yuppies dominaram os anos 80 também. Os yuppies dominaram os anos 80. Os ideais do movimento hippie, como a oposição ao consumo desenfreado, foram deixados de lado. Agora, consumir peças de grandes estilistas e marcas fazia a cabeça dos jovens. A maior presença da mulher em cargos de chefia foi um fator essencial para o surgimento de um novo ideal feminino, como consequência a alfaiataria. E ternos com ombros marcados dominaram o vestuário feminino. Apesar disso, o termo preta-porter
feito com tecidos de qualidade, como a silhueta considerada mais masculina, colocou Hugo Boss nos holofotes da moda. A mudança de atitude, com destaque para o florescimento de um glamour mais adulto, foi essencial para a criação de impérios da moda. Ralph Lauren, Calvin Klein, Giorgio Armani souberam aproveitar o furor do consumo da moda. Consequentemente, seus nomes foram eternizados na história da moda. Ostentação é o nome dado a 1980, porque além das roupas, a ostentação também estava presente nos acessórios usados pelas atrizes. Fatores como a desregularização do mercado financeiro pela política de Reagan e as formas fiscais contribuíram para o aumento da renda das classes mais abastadas dos Estados Unidos. Em relação aos acessórios, a bolsa de luxo passou a ser considerada um artigo de coleção. Década de 90, a palavra que melhor descreve a moda é diversidade. Diferentes estilos de composições conviviam juntos. Apesar disso, peças como jeans colorido, blusas tipo segunda pele eram tendências da época. Como em outras décadas, a música também influenciou os jovens dos anos 90. O grunge, um subgênero do rock, era um grande influenciador do estilo e do comportamento dos jovens. Peças mais despojadas, como calças, bermudas mais largas, camisas xadrez, compunham o visual grunge. Um marco advento no estilo grunge foi a coleção de Marc Jacobs para a Perriellis, uma marca de roupa esportiva americana. Apesar da iniciativa de Marc Jacobs, a coleção foi considerada um fiasco. Os consumidores não reagiram muito bem às peças que remetiam a um estilo mais desleixado. As mudanças acontecem a todo momento e a tecnologia muda a relação e as formas de consumo. E quando as compras pela internet explodem e a moda passa a ser muito mais relacionada ao estilo, as pessoas se vestem de acordo com a tendência, mas se encaixando em grupos, como foi no caso dos emos, dos geeks e dos indies. A busca pela estética perfeita também passa a influenciar as roupas, que ficam mais sensuais, evidenciando mais as formas do corpo. A moda também revive períodos nostálgicos, com releituras de peças do passado e a valorização de técnicas artesanais. Bom, isso foi só uma pincelada aí na história da moda. Depois eu vou dar um estudo aprofundado em cada época. Então, depois a gente vai ter cada época um estudo mais aprofundado. Então, espero que vocês tenham gostado. Obrigado e até a próxima aula.